Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou começar uma história nova, que na verdade é um desdobramento da história anterior, ela inclusive envolve os mesmos personagens, mas se você está chegando agora, não se preocupe, eu vou dar uma breve contextualizada do que está rolando, então ninguém vai ficar perdido. Agora, se você quiser ver a história desde o começo, é só procurar pelo vídeo chamado O Carregador e as Três Jovens de Bagdá e assistir dali em diante. Todos os vídeos estão disponíveis na playlist Histórias para Quarentena, aqui no canal, já em sequência. E se você quiser ser notificada quando tiver vídeo novo, é só você se inscrever. Hoje, também dando sequência à divulgação que eu tenho feito de projetos que estão trabalhando para assessorar pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a quarentena, eu queria divulgar um projeto chamado SP Sem Frio, o que te aquece. Esse é um projeto que está sendo organizado por uma ONG chamada SP Invisível e o pessoal está recolhendo doações pela plataforma do Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Todos os anos o pessoal dessa instituição monta kits para distribuir para moradores de rua com cobertor, moletom, meias, para que essas pessoas possam se proteger contra o frio. Para quem não sabe, o inverno de São Paulo é muito rigoroso, todos os anos morrem muitas pessoas de frio nas ruas da cidade. Mas esse ano, além desses itens, eles querem incluir também alguns itens básicos de prevenção contra a contaminação pelo coronavírus. Então são máscaras, sabonete, álcool em gel, enfim. Eu vou deixar o link do projeto aqui embaixo, mas se de todo você não puder contribuir financeiramente, não custa contribuir com divulgação. Então, os recados de hoje são esses, vamos dar sequência às nossas histórias. Certo dia, um carregador chamado Badir encontrou uma linda moça no mercado que lhe pediu ajuda para fazer compras e quando ele foi levar a moça para casa, ele descobriu que ela morava com duas irmãs e que as três eram muito bonitas. Elas então convidaram Badir para passar o dia com elas e eles se divertiram muito e à noite decidiram fazer uma festa. E aos poucos foram chegando algumas pessoas que também pediram para entrar naquela casa. Então chegaram 3 derviches caolhos e um pouco mais tarde o próprio califa da cidade, acompanhado de seu ajudante, seu vizir, também pediu para entrar ali, mas sem revelar sua identidade. E os 7 convidados, assim que eles iam entrando na casa, eles tinham que jurar que não iam fazer perguntas se vissem alguma coisa estranha ali. Então, mais tarde, depois que todos já tinham bebido, se divertido, eles presenciaram 2 rituais muito estranhos. A anfitriã da casa trouxe 2 cadelas que ela deixava trancadas na despensa e machucou, açoitou cada uma delas e depois chorou abraçada com os animais. E ninguém entendeu do que se tratava aquilo. E logo em sequência, as outras 2 irmãs fizeram um outro ritual no qual uma cantava para a outra e a que estava ouvindo as músicas, ao final de cada canção, arrancava as próprias roupas e mostrava marcas de ferimentos e gritava e chorava. E os homens ficaram muito curiosos de ver aquilo e acabaram descumprindo a promessa e perguntando do que se tratava. A anfitriã da casa, então, ficou furiosa, mandou chamar seus escravos, que amarraram os homens, prenderam eles e ficaram esperando pela ordem de matá-los. Mas a anfitriã decidiu perdoar Badir, porque afinal ele tinha passado o dia todo com elas tinham gostado dele. E quando ela foi matar os derviches, um deles fez uma proposta de que ela os perdoasse a troco de histórias. E então cada um contou a sua história, e como a anfitriã gostou das histórias, ela perdoou os derviches. Então, quando ela foi matar o vizir do califa, o califa disse que não era para revelar a identidade deles e o vizir não teve nenhuma história para contar. Mas quando a moça ia mandar matar os 3, os derviches interviram e tentaram trocar as vidas deles pelas vidas do califa, do seu vizir e do seu ajudante. E a moça, vendo aquele gesto de generosidade, perdoou a todos e deixou que eles fossem embora. O califa então pediu ao seu vizir que cuidasse dos derviches que tinham lhe salvado a vida e que depois os levasse ao palácio onde ele revelaria sua identidade. E pediu também que o vizir buscasse as 3 moças e levasse-as ao palácio para que elas contassem o que havia acontecido na noite anterior e para que ele pudesse mais uma vez revelar a sua identidade.
E assim foi feito. Quando as moças foram levadas para o palácio, elas se assustaram de ver que aquele homem que elas tinham recebido em casa, na verdade, era o califa. E então, vendo-se ameaçadas, o jogo virou. E elas é que tiveram de contar uma história para o califa para que ele não tirasse suas vidas. Então, a anfitriã da casa se adiantou e começou a contar a sua história. Eis então o que aconteceu. Tentando conseguir o perdão do califa, a anfitriã da casa na qual havia ocorrido a festa decidiu lhe contar a história por trás do ritual que ele havia presenciado e disse então: "Saiba, meu senhor, que as 2 cadelas que você viu na noite anterior são na verdade minhas irmãs. Essas 2 que o senhor viu comigo também são minhas irmãs, mas apenas por parte de pai. As 2 cadelas são minhas irmãs por parte de pai e mãe. E há muito tempo, quando nosso pai morreu, ele nos deixou uma herança e nós ficamos morando com nossa mãe, enquanto aquelas 2 ficaram morando com a mãe delas. Pouco tempo depois, no entanto, nossa mãe também morreu e então nós dividimos a herança igualmente entre nós 3. Eu era a irmã mais nova e peguei minha parte e fui trabalhar com seda. As minhas 2 irmãs mais velhas, no entanto, se casaram e entregaram todo o dinheiro que elas tinham para os seus maridos. E logo, a primeira irmã, a mais velha, decidiu sair em viagem com seu marido. Eu lhe disse que não fizesse aquilo, mas ela não me deu ouvidos e saiu e desapareceu. Logo depois, minha irmã do meio, invejosa da mais velha, decidiu fazer a mesma coisa e saiu em viagem com o seu marido. Por 3 anos, eu não tive nenhuma notícia de nenhuma delas, mas certo dia chegou à minha loja a minha irmã mais velha, totalmente acabada, vestida como uma mendiga, com os cabelos cortados, suja, doente e magra. E eu imediatamente a coloquei dentro da minha casa, lhe dei banho, lhe dei vestes novas, lhe dei de comer e beber e perguntei: "Minha irmã, o que aconteceu com você?" E ela me respondeu: "Os homens não são confiáveis. Meu marido pegou todo o meu dinheiro e sumiu e gastou tudo consigo e me deixou nesse estado deplorável. Então, eu passei os últimos anos tentando voltar para cá e te pedir para ser a sua serva. Mas eu lhe disse: não, o tempo foi generoso comigo e eu vou dividir com você todos os lucros que eu consegui nesse tempo. Assim você pode recomeçar a sua vida." Minha irmã beijou minhas mãos, agradeceu e assim nós fizemos. 3 anos depois, apareceu nossa irmã do meio, num estado ainda mais deplorável do que o da mais velha, e eu lhe fiz a mesma coisa que havia feito pela minha outra irmã. O tempo se passou e logo nós 3 estávamos muito bem de vida, mas minhas irmãs decidiram se casar novamente, e eu lhes disse: "Não façam isso. Vocês sabem que os homens não são confiáveis, por que estão repetindo esse erro?" Mas elas não me deram ouvidos e se casaram novamente. 5 anos depois, minha irmã mais velha reapareceu. E logo depois reapareceu a irmã do meio, com a mesma história do que havia acontecido em seus primeiros casamentos. Eu, mais uma vez, coloquei as 2 para dentro da minha casa e lhes dei de comer e beber e vestes novas, para que elas pudessem recomeçar a vida comigo. E então o tempo se passou e nós estávamos muito bem, até que certo dia eu resolvi fazer uma viagem a negócios e pedi a elas que fossem comigo. Nós então embarcamos num grande navio e partimos, mas fomos pegas por uma terrível tempestade que nos desviou da rota. E então, quando eu achei que nós iríamos morrer no oceano, o capitão avistou terra firme e nós fomos naquela direção para pedir a ajuda de quem vivesse naquele reino. Quando chegamos lá, minhas irmãs decidiram ficar no navio, pois estavam muito cansadas e queriam descansar, mas eu decidi descer e me aventurar por aquele lugar para ver se encontrava alguém. Então, eu andei por algum tempo até chegar numa cidade que era toda branca. As casas eram lindas, as ruas eram lindas, mas não havia sinal de vida ali. Não havia barulhos, não havia cheiro de comida de lugar nenhum. E eu comecei a andar ali, mas me sentindo um pouco incomodada, até que finalmente avistei um homem e corri na direção dele. Mas quando eu me aproximei, eu vi que o homem era inteiro feito de pedra, e me assustei com aquilo e saí correndo.
Logo mais, avistei uma mulher e corri na direção dela, mas quando me aproximei, vi que ela também era feita de pedra. Então, eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, ainda mais do que eu já vinha achando desde que tinha entrado naquela cidade, e comecei a perceber que todos os habitantes ali eram feitos de pedra. Então, minha atenção foi atraída por algo que brilhava no fundo da cidade e eu fui até lá e percebi que era um rico palácio com portas e janelas douradas. E como a porta estava aberta, eu entrei no palácio. Os guardas eram feitos de pedra, as servas eram feitas de pedra, e eu fui andando e andando até que vi a própria rainha sentada no trono com uma roupa coberta de pérolas e fios de ouro, também transformada em pedra. Eu me aproximei ainda mais dela e vi que era uma mulher linda com uma coroa cheia de pedras preciosas. E então continuei andando até chegar a um quarto. E como eu estava muito cansada, eu me deitei na cama para ver se descansava um pouquinho. Mas quando eu olhei para o lado, eu vi que havia uma vela acesa. Então pensei comigo: se há fogo, há alguém que acendeu essa vela. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazade então disse: Como são lindas suas histórias, minha irmã? E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Sheriar, curioso com o destino daquela jovem, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.